Graça e paz, querido. Bom dia. Aqui nessa manhã, tomando nosso cafezinho, meditando na palavra do Senhor. Querido, o texto que eu quero trazer ao teu coração se encontra no livro de Malaquias. Malaquias 3:18. Mas antes de eu falar desse texto, querido, falar sobre o profeta Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, você vai ver que o profeta Malaquias foi inspirado por Deus para trazer correção, para trazer um despertar no povo de Israel, porque o povo de Israel havia perdido a direção, perdido os princípios. E quando falamos do povo de Israel, estamos falando de todas as classes. Estamos falando desde o povo, desde o sacerdote, desde os adoradores, dos reis e assim por diante, querido. Então você vai ver que o profeta Malaquias foi um profeta de correção, de despertar, de trazer ao entendimento novamente daquilo que havia se perdido. E ele fala de muitas coisas. Só que Malaquias 3:18 é algo tremendo, querido. Porque quem ouve uma correção, quem desperta quando está indo na direção errada e consegue se despertar dessa ilusão de estar na direção errada, Malaquias 3:18 diz que e verás novamente a diferença do ímpio e do justo, do que serve para o que não serve. Mas que diferença que o profeta Malaquias está dizendo, querido? A diferença daquele que decide servir a Deus e daquele que decide abandonar a Deus. Daquele que decide ser fiel aos princípios do Senhor e aquele que decide viver a sua vida dissolutamente. Isso que o profeta está querendo trazer um alerta para nós. Quando nós decidimos, querido, caminhar nos princípios de Deus, perseverar nos princípios de Deus, caminhar passo a passo na presença do Senhor, indiferente de qual seja o problema, indiferente de qual seja a situação, ele diz que vai haver uma diferença, as pessoas verão essa diferença, querido. Será notório essa diferença. E isso é o que eu quero profetizar sobre a sua vida. O ano de 2025 vai ser um ano diferente sobre as nossas vidas, sobre a tua vida. Um ano que, se você decidir viver a promessa de Deus, caminhar na presença do Senhor indiferente do que aconteça, não abrir mão do seu chamado, não desistir do seu chamado, do dom, dos talentos que o Senhor tem colocado sobre as suas vidas, querido. E se lembre-se, há uma ordem para a igreja. Nós que decidimos caminhar com Cristo, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, existe uma ordem estabelecida. Ide e fazeis discípulos. O Senhor nos chamou para ser a igreja do Senhor nesse tempo na terra, querido. E para que a gente possa ser a igreja, nós precisamos reproduzir aquilo que nós já recebemos. Jesus ensinou, amou, consolidou. Isso é o que nós podemos fazer hoje. E a Visão Celular nos ajuda, ganhando, consolidando, discipulando e enviando pessoas para o propósito, querido, para o propósito de Deus. Não se torne uma pessoa egoísta. Doe-se. Deixe ser gastado. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele se doou pelas pessoas. E a palavra vai dizer que Deus deu um nome que está sobre todo nome para ele, querido. Ele se sacrificou por amor. E agora eu e você temos esse privilégio. Então, seja a diferença nesse tempo, querido. Haja de uma maneira diferente e entenda. Quem vai te honrar não é homens. A honra virá do Senhor. Pense nisso. Deus abençoe. Um dia de vitória.